Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor, nós queremos nesta manhã colocar o teu servo na tua presença e pedir ao Senhor que usa ele, Deus, pela tua infinita graça e misericórdia, para falar aos nossos corações nesta manhã. Eu escondo em Ti agora tudo que nos pertence, os nossos filhos, tudo que leva o nosso nome nesta terra. Esconda em Ti agora, eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Alegres aí no Senhor? Nós estamos já na 10ª lição. Hoje nós estaremos falando sobre Elias, o profeta do fogo. Aí vai ficar a 11ª, 12ª, 13ª. Nesta semana agora próxima nós já estaremos solicitando a nova revista. E aí peça para Deus dar graça, abençoar, para que a gente possa, na direção de Deus, também escolher um título bom e umas revistas que venham trazer crescimento para a nossa vida aqui como escola. A escola está bonita, está crescente, está uma bênção em todos os departamentos, tanto de criança, pré-adolescentes, adolescentes, aqui dentro da igreja, dos adultos, está muito bonito. Eu vejo a mão de Deus sobre isso. Deus tocando no nosso coração e nos levando cada vez mais a conscientizar da necessidade que nós temos do aprendizado da palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Diga amém. Abra sua revista aí então, na lição de número 10. Se você não tem a revista, depois você pode abrir, deixa a sua Bíblia aberta no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Pronto. Vamos começar então a nossa lição nesta manhã. O título da nossa lição é o quê? Vamos falar todos juntos? Elias, o profeta do fogo. Por que profeta do fogo? Porque ele morava na Sibéria e era isso? Detestava calor. Era esse negócio? Não era, né? Não era isso. Vamos ver quem foi. Vamos começar aqui. Olha aqui, vamos imaginar que esta figura aqui seja Elias. Vamos imaginar que ele seja esta pessoa aqui, esta figura. Falando aqui para algumas pessoas, talvez algumas autoridades. Ele estava ali. Olha como que ele se vestia, né? Vestia aqui com uma roupa toda de pele. Um cinto aqui amarrado, também de couro, amarrado na cintura, e já tinha aqui, ele está bem atual, estava com uma pochetezinha aqui na cintura, né? Então Elias está aqui, e ele vestia meio diferente, e falava também um pouco diferente da sua geração. Quem que foi esse homem? Quem foi esse homem? Vamos imaginar e vamos começar num contexto histórico de Israel. Israel quando Elias chega nesse contexto, Israel já tinha mais ou menos 58 anos, que havia a divisão dos reinos. Começa então o reino, lá começa o reino com Saul, veio Saul tranquilo, depois mais 40 anos Saul sai, Deus coloca Davi no seu trono. Davi reina também mais ou menos aí seus 40 anos aí, e entra o seu filho Salomão,
que reina também mais ou menos essa quantidade de tempo. Daí para frente, o reino, quando Salomão vai passar o seu reino, já não é mais da mesma maneira. Mas quando Salomão vai passar o seu reino para o seu filho, Roboão, acontece aí um cisma, ou seja, Roboão partiu da primícia, só para nós relembrarmos isso aqui, Roboão partiu da primícia de que ele era o cara que pegou um reino do pai, que foi o maior homem, o homem mais intelectual, inteligente, sábio, que tinha aparecido na face da terra. Então ele pega aqueles princípios e imaginou que não tinha que fazer simplesmente nada. Ele imaginou que o que ele fizesse ali daria certo, e não é assim. Nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, não é desta maneira. Então, as pessoas falaram assim para Roboão: Roboão, seu pai foi muito ruim nisso aqui, cobrou muito imposto da gente, melhora aí para nós esses impostos aí. Por quê? Porque Salomão, para cumprir ou para cobrir todos aqueles gastos que ele tinha, que ele teve que mandar fazer, palácios, casas, para as concubinas, 700 mais 300 mulheres, 1000, imagina, cada um desses 1000 mulheres que Salomão teve. Davi falou assim para Salomão: Salomão, ser homem, lá no leito de morte. Salomão acho que pensou que ser homem era ser macho, né? E eu vou ser macho então. Arrumou 1000 mulheres, 700 mais 300, 300 mais 700, aliás. E teve, com isso aí, fez o que fazia? Tinha que fazer gastos. Salomão teve que fazer o quê? Teve que arrumar casa. E não era simplesmente arrumar casa para cada uma dessas pessoas. Ele tinha que trazer as famílias delas juntos. Ou seja, foi tendo um gasto cada vez maior. E cada vez maior o reino não tinha dinheiro. E para arrumar dinheiro, o que faria? Não é nada novo. Nós não temos nada novo na natureza e na vida, nada se faz, nada se cria, tudo se copia. O que fez então Salomão? Bom, se eu não tenho dinheiro, eu sei aonde tem. Está no bolso do povo. Aumenta os impostos, e foi aumentando impostos, aumentando impostos, aumentando impostos, aumentando impostos, até que chegou um momento de rebelião. Foi quando o seu filho Roboão pega o reino. Quando Roboão pega o reino, as pessoas falaram para ele: Roboão, você deveria diminuir os impostos. Ele falou assim: meu pai foi duro com vocês? Foi. Se o meu pai foi duro com vocês, ele foi isso aqui, ó, mostrou o dedinho para eles. Meu pai foi assim, a dureza do meu pai foi o dedinho. Eu quero dizer para vocês que o dedinho, esse dedinho aqui, a mão inteira, o braço inteiro e o corpo vai ser pesado sobre a vida de vocês. O que aconteceu? As pessoas ficaram mais iradas, mais distantes, e começou uma rebelião, e começou um cisma, e as pessoas, então, permissivamente, por Deus, então os reinos se separaram. De que maneira? 10 tribos para o norte, mais 2, 1,5 para o sul. O que aconteceu nisso daí para frente? Deus falou que nunca iria faltar um rei sobre o trono de Davi. Nós chegamos aqui 58 anos depois. Passaram-se 7 reinos, 3 gerações, 7 reinos. Todos esses reinos, que até aqui nesse momento, foram reis ímpios, reis ruins, reis que fizeram coisas ruins para o seu povo. Mas o que acontece? No reino do sul, no reino do norte, passaram em todos os reinos, a palavra me sumiu aqui, a todos eles foram 19 reis, e no reino do sul, aliás, qual que é a capital de Israel? Não, antiga, o reino de Israel, qual que era? Qual que era? Jerusalém ou Samaria? Irmãos, alô? 2 reinos foram divididos. Vamos lá, Israel era único. Quando entrou Roboão, o reino dividiu, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou denominado Israel. O reino do sul ficou denominado Judá. O reino do sul, do norte, a capital, Israel, a capital era? Não era Jerusalém, era Samaria. E o reino do sul, Judá, a capital era Jerusalém.
19 reinos se moveram no norte, 20 reinos se moveram no sul. Dos 19 do norte, nenhum prestou, nenhum que tirasse alguma coisa de proveito, de coisa boa, nada. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Lá no reino do sul, 20 entraram lá. Alguns foram bons, a maioria foram ruins. Assim eles fizeram sempre um ciclo. Reis bons começavam, entravam os filhos estavam lá em cima bons, às vezes os pais iam ruins. Deus levantava outro, subia, eles ficavam de novo na presença de Deus. Entravam os próximos e ficava lá mais uma geração, 2 gerações ruins. Levantava de novo, ou seja, só nós lembrarmos de alguma coisa, lembrarmos dos Estados Unidos, lembrarmos da Europa, lembrarmos de alguns países ricos que nós temos hoje, Inglaterra principalmente, que já foi um dos países mais cristãos do mundo, hoje vive em total treva, em total descaso com o Evangelho. Estados Unidos, brasileiros saem daqui para pregar nos Estados Unidos. Brasileiros saem daqui para montar igrejas nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos estão uma decadência espiritual tão grande. Ah, pastor, mas de vez em quando a gente vê aquelas reuniões lá, Benihim, mais fulano de tal, com 10.000 pessoas. Exceção. Igrejas nos Estados Unidos é igreja de 100 membros. Às vezes a gente pensa assim, os irmãos vão sair daqui, vão abrir uma igreja, ou vão pregar numa igreja, deve ser aquelas igrejas maravilhosas, grandes. Chega lá a igreja de 80 pessoas, 100 pessoas, 120, no máximo 200 pessoas. O que significa isso? Degradação espiritual. Pessoas que já estiveram lá em cima, hoje estão decadentes lá embaixo. Assim, nós devemos aproveitar hoje, irmãos, nós devemos aproveitar hoje o que Deus está fazendo no nosso meio, aqui no nosso país, no nosso estado de Goiás, aqui no centro-oeste desse país, estado de Goiás, Goiânia e Anápolis, uma das cidades mais cheias do avivamento deste país, está aqui em Goiás, está aqui em Goiânia. Então nós devemos aproveitar, não devemos deixar passar a unção de Deus que está sendo derramada sobre esta cidade, porque nós estamos numa geração, a geração que está vendo coisas grandes e maravilhosas. Vai chegar um momento, irmãos, que vai ser talvez só crente aqui em Goiânia, 100% de crente, mas não tem 10% talvez que vai ser crentes fiéis, vai ser nominais, mas não vai talvez ter 10% de crentes aqui que pode falar assim, esses aqui são crentes. Se a trombeta de Deus tocasse hoje, esses 100% iriam, não vão. Por quê? Vai acontecer, isso é histórico, vai acontecer um momento, nós vamos estar lá em cima, todo mundo crente, mas vai ter um momento que vai ter lá embaixo uma geração também que vai estar lá embaixo, precisando de ser resgatada novamente. E nós temos que crer que os ensinamentos que nós passamos hoje, para os nossos filhos, para os nossos netos, farão a diferença lá na frente, aonde eles serão os instrumentos de Deus, para que as próximas gerações venham conhecer ainda mais o que é um avivamento da parte de Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí, em 1º livro dos Reis, o capítulo 17. Alguém com voz de profeta que manda uma mensagem de Deus, levanta no meio da igreja e lê aí, 1 Reis 17, verso 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores da cidade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Amém, amados? De onde veio Elias? Ninguém sabe de onde veio Elias, nem como começou, nem quem que era, nem que momento que ele aparece. Eu sei que ele aparece aqui no capítulo 17 do 1º livro dos Reis,
Ou seja, existia um caos instalado no meio do povo de Deus. As pessoas, e já vou para o propósito, qual que era o propósito de Elias? As pessoas estavam totalmente voltadas, esqueceram o Deus verdadeiro. Passou-se uma geração, passou-se outra geração, 2 gerações, e as pessoas esqueceram o Deus verdadeiro. E Deus em todas as épocas, preste atenção, Deus nunca ficou sem ter alguém com voz profética para ministrar a sua palavra no meio do seu povo, de maneira alguma. Em todo o tempo Deus levantou homens e mulheres para ter uma palavra dele, para que os ouvidos das pessoas não ficassem de maneira alguma fechados, bloqueados, e nem os corações empedernidos, de maneira alguma. Sempre teve uma voz de Deus. E agora, quando estava um caos tremendo, Deus levanta esse homem do nada, e ele chega com uma voz profética para falar exatamente contra tudo o que as pessoas estavam vivendo naquele momento. Você já pensou nisso? Já pensou? Imagine uma situação corriqueira, simples. Imagina você chegar numa reunião ali perto de casa, no setor, ali perto do Jardim Goiás, ali no Jardim Goiás. Todas as vezes nós passamos ali perto do posto, eu nunca vi, tem um centro espírita lá, que eu nunca vi tanto carro estacionado lá. Eu nunca vi tanta gente que participa, não sei se é nas quintas-feiras, desse negócio. Imagina você, homem e mulher de Deus, uma reunião dessa, com, sei lá, somente espíritas lá, e você estaciona o seu carro lá na porta, também, e a reunião está acontecendo. Imagina você chegar, o negócio começou a reunião lá, e você dá licença um pouquinho da palavra aqui, que eu tenho uma palavra aqui para vocês. Quantos aqui têm coragem, têm peito, têm unção, têm fé, têm direção de Deus para fazer isso? Quantos têm? Se tiver, eu vou levar você comigo, talvez na próxima quinta-feira, e deixar você lá na porta. Quantos têm coragem, irmão? É igual aquela história, né? O camarada lá no meio de 2 desfiladeiros, 120 metros de comprimento, uma corda, um cabo de aço atravessado entre os 2 desfiladeiros. O homem pega uma vara, um equilibrista, e vai, sem nada de proteção, e vai atravessando ali aquele cabo, e chega do lado de lá, e as pessoas lá embaixo, a plateia assim enorme como essa, né? As pessoas lá embaixo, a hora que aquele homem chega do lado de lá, as pessoas aplaudem aquele homem de uma maneira tremenda. Aquele homem agora levanta a mão, preste atenção que nós vamos colocar e fazer o negócio ficar mais difícil agora. Ele do lado de lá que ele estava, ele pega um carrinho de mão e pergunta: quantos acreditam que eu sou capaz agora de levar esse carrinho de mão comigo lá do outro lado? Todo mundo levantou a mão. E ele vai, pega o carrinho de mão lá do outro lado, coloca naquela cabo de aço fininho, equilibrando, vai, chega do outro lado. O povo quase desmaia de tanto bater palma, né? Aí ele fala assim para as pessoas: quantos acreditam que eu sou capaz de colocar nesse carrinho de mão uma pessoa e chegar com ela do outro lado de lá?
As pessoas, eu gostaria de saber o voluntário para sentar no carrinho. Cadê? Aonde estão os corajosos? Elias chegou na história desse jeito. Uma época de confronto. Uma época que ele tinha que falar o que as pessoas não gostariam de ouvir. Às vezes nós ficamos tateando, apalpando, ficamos medindo as palavras. É verdade que nós temos que ter sabedoria em todo momento da nossa vida. Mas às vezes nós ficamos medindo as palavras quando nós temos que falar palavras duras. Às vezes nós ficamos tentando pôr pano quente quando o momento não é de pano quente, mas de esquentar a chapa, é de confronto. Porque às vezes no meio do confronto é que vão surgir as oportunidades para os verdadeiros concertos. Não importa se esse concerto ele vem da parte comum, normal ou da parte espiritual. Não importa se é dentro da nossa casa, que às vezes nós temos que confrontar, do que virar as costas e deixar as coisas acontecer. Não importa se é diante de Deus, de nós mudarmos de posicionamentos, de sermos confrontados por uma palavra, por alguém, por um pastor, por um membro, por um irmão da igreja, por qualquer pessoa, mas que isso nos faça refletir e mudar de posicionamento. Diga glória a Deus. Vamos lá. Um período sombrio. Israel no tempo de Elias. A época de Elias remonta a um período de afastamento de Deus na história de Israel. Aqui não estava em pauta as pessoas seguirem Baal. As pessoas estavam seguindo Baal, que era um Deus. Mas o maior problema não é que essas pessoas estavam seguindo Baal. O maior problema é que essas pessoas estavam seguindo Baal e também estavam seguindo a Deus. Um sincretismo religioso. Preste atenção. Para Deus não é difícil Ele ir atrás daquele, nós já ouvimos testemunhos, aqui a igreja está lotada de eis, né? Eis isso, eis aquilo, eis esse, eis aquilo, graças a Deus por tudo, isso. Por quê? Porque para Deus não tem dificuldade alguma dele ir atrás do macumbeiro lá no pó e levantar esse macumbeiro e fazer dele um pregador. Por quê? Porque o macumbeiro, ele está, Deus tocando o coração dele, ele vai se sentir tocado pelo Espírito Santo e vai retroceder nos seus pensamentos e ouvir a voz de Deus. Mas a dificuldade maior que Deus tem é no meio das pessoas que se dizem servir a Deus, estas pessoas estarem servindo a outros deuses também. A maior dificuldade para Deus é levantar no meio do povo e fazê-los enxergarem do povo dele, fazê-los enxergarem que eles estão errados. A Bíblia diz que nós não devemos servir a dois senhores. Ou você há de agradar a um e desagradar o outro, ou você desagrada um e agrada o outro. De que maneira? Às vezes, irmãos, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós tentamos fazer isso. Nós
estamos na igreja, participamos da igreja, participamos de tudo, mas parece que nós temos consciência, e às vezes eu olho para essa geração e eu fico temeroso. Eu fico com medo no meu coração. Eu olho às vezes para adolescentes na igreja, eu olho para a juventude às vezes da igreja, às vezes eu olho para crianças sendo ensinadas hoje, e às vezes o temor me bate no coração. Por quê? Porque às vezes essa geração que está começando agora, de adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, é a geração que vai estar ministrando aqui, é a geração que vai estar aqui em cima, é a geração que vai estar falando aquilo que é de Deus. E às vezes vão se corrompendo. Imagina você tem uma lata de tinta totalmente branca, branquíssima, branco neve, ou branco gelo, sei lá, branquíssimo, e você pega, ela está 100% pura, e você abre uma outra lata de tinta preta, por exemplo, e você pega daquela tinta, coloca lá uma colher na tinta preta, abre a lata branca e derrama naquela lata branca uma gota, 2 gotas da preta. Aquela tinta que era branca, ela nunca mais será tão branca da mesma maneira. Nada que você faça vai torná-la tão branca. O perigo que nós temos é de nós nos acostumarmos com tantas coisas erradas, com tantas coisas ruins, com tantas coisas impuras à nossa volta, diante dos nossos olhos, dentro da nossa casa, nós fecharmos os nossos olhos e contaminarmos de tal maneira de que nossos corações estarão tão endurecidos que Deus não será capaz, porque Ele não invade. Ele poderia fazer o meu coração, quebrar o meu coração, arrancar de uma maneira, mesmo que eu não quisesse, Ele ir lá e me fazer diferente, mas não é assim que funciona. Eis que estou à porta e bato. O perigo desta geração, talvez, seja esse, de não ouvir a voz de Deus e misturar as coisas, e ir com as duas coisas, como se fossem coisas puras, quando na realidade são impuras, e não é da vontade de Deus. Diga misericórdia. Mas Deus tem sempre levantado homens e mulheres que sempre vai ter uma palavra diferenciada no meio dos iguais. Deus tem sempre alguém que vai levantar. Quando todos estão concordando com o pecado, alguém vai se colocar de pé e vai dizer: está errado. Você tem que mudar, você precisa de transformar. Um casal distante do Senhor. Acabe e Jezabel. Esse casamento trouxe grande infelicidade para a família real e toda a nação israelita. Diga amém. Acabe, rei mau, rei do norte, rei ruim, pega o trono. E como se não bastasse que as coisas já estivessem ruins, ele, para fazer uma aliança com o pessoal lá de cima, dos países mais de cima, lá da Fenícia, lá dos sidônios, que é encostado ali, Acabe, para ter acesso aos portos da cidade de Sidom, lá em Tiro, Sidom, ele faz o quê? Ele busca lá nesta cidade, ele busca uma mulher para se casar, filha do rei Et-Baal. Esse homem, ele era sacerdote de Baal. Essa filha dele
certamente era uma mulher que estava contaminada totalmente já pelas coisas ruins. Mas o que ele fez? Em casa não serve. Em casa não tem mulher para mim. Dentro daqui da igreja não tem mulher para mim. Eu vou procurar mulher fora. Porque lá fora é que tem coisa boa. Lá fora tem mulher bonita, lá fora tem homem bonito, lá fora tem homem especial, lá fora tem homem inteligente. Dentro da igreja é tudo feio, tudo esquisito, tudo careta, tudo ruim, é tudo esquisito, só tem ignorante, analfabeto, e vai procurar lá fora. Acabe fez exatamente isto. Ele pega, segundo a direção da sua própria carne, ele vai lá nos Sidônios e pega uma mulher, e dessa mulher traz e casa-se com ela para ajudar ele no seu reino, para dar uma mãozinha para ele. E ela deu uma mãozinha, deu toda a mão. Essa mulher trouxe toda a bagagem dela. Ela falou: meu marido, amado da minha alma, queridão, eu vou contigo, mas tem um negocinho. Eu tenho umas pessoas que trabalham comigo. Eu tenho umas pessoas que eu emprego eles não podem ficar desempregados aqui. Eu posso ir até com você, caso com você, te dou filho, te ajuda a governar lá, mas você tem que me levar comigo a minha cultura. Eu não posso largar a minha cultura aqui, abandonar a minha cultura. E tem o pessoal que trabalha comigo, são, quantos que são? Bom, são 450 profetas que eu tenho. 450? 450. É só? Não, tem mais uns outros que ajudam, auxiliar também, tal. Quantos que é? Mais 400. Tem que levar isso tudo lá para a cidade de Israel. Lá para... Pode ser. Você é muito bonita, você é muito amado, eu vou levar. O que Acabe fez? Trouxe aquela mulher com todo o seu sincretismo religioso, com tudo que ela aprendeu de ruim no passado, de macumbaria, de tudo quanto é coisa ruim, aprendeu e está levando lá para dentro da igreja, lá para o povo de Deus. Chegou lá, o que ela fez? Uma mulher dominante, uma mulher que tinha um caráter forte, e Acabe um homem, era um bola murcha, era uma gelatina sem sabor, já imaginou? Esse era Acabe. Ela entra para dentro ali do reino e começa a mandar. Ela começa a mandar em Acabe, no reino e em todo lugar. As pessoas que agora já se viam a Deus, ela fala: não, esse negócio não dá certo, não, esse aqui é profeta, mata. Pode matar, mata. E Acabe, mas vai matar, vai. Ia lá e matava os profetas. Matava outro profeta de Deus, e Acabe não tomava posição, matava mais um, e foi matando e acabando com os profetas, tudo que achava. É profeta? É, rapaz, levanta, quem que é profeta aqui? É eu. Rapaz, leva esse irmão ali para de trás do negócio ali. E foi matando, acabando com os profetas. O que aconteceu? A nação foi ficando totalmente, agora não era uma pessoa, mas a nação foi ficando totalmente contaminada por Jezabel. E para isso, para piorar ainda essa mulher, esse casalzinho aqui, diga esse casal. Não vou falar isso não. Vou não. Esse casalzinho aqui, esse casal, eles tiveram uma filhinha. Diga, esse casal teve uma filhinha. Linda. Essa menininha cresceu. Agora Acabe está no reino do norte. Diga comigo, Acabe está no reino do norte. O reino do sul não estava contaminado ainda, mas o diabo é terrível. E a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando, olhando falhas, buracos, brechas, para que aí ele possa entrar na nossa vida.
A Bíblia diz que Acabe, casado com essa Jezabel, teve uma filha. E essa filhinha, depois de mocinha, Acabe teve, e Jezabel teve uma outra ideia fantástica. Nós estamos aqui, nós fizemos aliança com o povo de cima, lá com os sidônios, lá com os fenícios, nós já temos aliança. Mas o povo de Judá lá embaixo, que são os nossos irmãos, nós estamos em guerra com eles. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar lá no reino deles também? Judá estava blindada, bloqueada, era promessa de Deus. Mas o que acontece? Eles tiveram uma linda ideia. Vamos procurar o rei Jeorão, é um rapazão bonito, moço lá de Judá, começou agora a reinar lá em Judá, tem 20 e poucos anos, o rapaz, está na flor da idade, está num gás total, a hora que ele olhar para essa menina nossa aqui, ele vai se encantar com ela. Levaram a Thalia lá, apresentaram para o moço falou, rapaz, sabe que essa moça é bonita? Eu quero casar com ela. Jeorão agora casa com a Thalia, a filha de Acabe e Jezabel. O que acontece? Preste atenção para você ver, um abismo chama outro abismo. Agora eles infiltraram então agora no reino do sul, através da sua filha Atalia. Quantos reinos tiveram no norte? 19. Quantos reinos tiveram no sul? 20. Dos 20, quantas mulheres? Uma. Quem foi? Quem foi a mulher que reinou no sul? Diga comigo, a filhinha. Diga, irmãos, a filhinha de Jezabel. Ou seja, eles infiltraram lá no sul e agora a Atalia, filha desse casalzinho aqui, casa com Jeorão e Jeorão morre na guerra. O filho de Jeorão entra no lugar, morre também, Acasias, morre também. Aí ela era mãe dessa turma toda, dessa prole já, dos filhos de Acasias. O que ela, Atalia, fez? Gostou do poder. O que eu faço agora para mim permanecer, perpetuar no poder? O que ela fez? Ela falou simplesmente, pega todos os meus familiares, os familiares do meu marido, os filhos do meu filho, os meus netos, e faz uma limpeza étnica, mata todos, matou os seus próprios netos e os seus próprios familiares, para quê? Para acabar com qualquer pessoa que pudesse substituí-la com seu sangue no reino, mas não matou a todos. Deus tem sempre alguém, Deus tem sempre uma pessoa. Quando Ele faz uma promessa na minha vida e na sua vida, pode passar o tempo, pode se levantar o diabo contra nós, mas a promessa de Deus, ela vai se cumprir na nossa vida. Dê uma salva de palmas a esse Deus que tudo faz por nós. Entrou naquele lugar Joás, então Joás foi salvo daquela matança terrível, sobrou simplesmente Joás. Por quê? Porque era a promessa de Deus, que não faltaria rei sobre o trono de Davi. Então sobrou uma criança só, de 1 ano de idade, 1 ano, o filho de Acasias, de 1 ano. E quando sobra essa criança, a tia dele esconde ele durante 6 anos, mora lá no templo, e ficou lá durante 6 anos. Quando o menino tinha 6 anos, 7 anos, apresenta ele então como novo rei, então novo rei de Judá. E vamos lá. Eu coloquei esse mapa aqui para você ver. Aqui não sei se dá dando para você ver. Aqui aos fenícios aqui, aonde mais ou menos eles foram buscar, aonde que Acabe, que ficava aqui, ó, ao reino de Israel, esse amarelo aqui, está vendo? Isso aqui era o reinado de Israel, esse verde aqui era o reinado de Judá, a outra metade do país.
o que aconteceu? Elias veio daqui, ó, nasceu daqui, desta cidade, uma cidade, por aqui, Ramat Gileade, ele veio de Gileade, daqui. Ou seja, quando o povo de Deus quando entrou na terra prometida, Josué entra na terra prometida, tirou tudo quanto é eus que existia, fariseus, perizeus, gigazeus e por aí vai, heteus, heveus, mas sobrou alguns ainda sobrou aqui os edomitas, os moabitas, os amonitas, os fenícios lá em cima, que era a Síria, lá do outro lado, que era, e os filisteus que sempre, como eles não conseguiram arrancar os filisteus daqui, tudo sempre foi pedra de tropeço na vida, então, do povo de Deus. Todos entenderam aqui esse mapa? Aqui? Essa metade verde aqui, o Reino do Sul. Judá, país chamado Judá, e cuja capital ficava ao norte, Jerusalém. Aqui Israel, cuja capital ficava mais ao sul, chamada Samaria. Tá certo? As características de Elias, um profeta desconhecido. Para cada situação, Deus tem uma palavra e um profeta para ministrá-la. Tá? Um profeta de fé, coragem e autoridade. Vamos lá de novo naquele 17, no 1 Reis 17, verso 1. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, olha só, nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha, o quê? Palavra. Ele falou que nem orvalho iria cair. Isso aí é ato de quê? É ato de fé, de coragem e de que mais? E autoridade. Você teria coragem de fazer isso? Rapaz, pode até não chover, mas orvalho não tem como ficar sem cair orvalho. Orvalho é o que rega quando você acorda de manhãzinha, as plantinhas, você vai lá na sua casa, as plantinhas, mesmo em tempo que não tiver baixa a umidade demais da conta, a umidade estiver muito baixa, você vai lá nas plantinhas, na grama da sua casa, você vai ver que elas estão molhadas pelo orvalho da noite. Elias, ele foi tão radical nas suas palavras, que ele disse a Acabe desse jeito: olha, não vai cair chuva e nem orvalho sobre a terra, enquanto eu não falar que vai cair. Você teria coragem de chegar num lugar desse e falar isso? Para o rei correndo o risco de ser morto na hora? Teria? Não teria. Talvez não, eu acho que não. Mas Elias chegou lá nesse lugar e falou. Olha aqui, eu coloquei Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será, o quê? Impossível. Eu queria falar sobre o grão de mostarda, um pouquinho, mas talvez vou deixar para outra hora. Não é a quantidade. O grão de mostarda não é simplesmente a qualidade da semente. O grão de mostarda é uma das menores sementes que existem. Você não consegue, às vezes, visualizá-la ela normalmente. Você tem que colocar um óculos, colocar alguma coisa para você visualizá-la. Mas o grão de mostarda, você coloca ele na terra, aquele grão ínfimo, minúsculo, e joga ele na terra, daí a alguns tempos, ele vai estar dando uma árvore de mais aproximadamente 3 metros de altura. Imagina um grão que você não enxerga, e daqui a algum tempo, ele está dando sombra e fazendo para que as árvores nelas se acomodem, uma árvore de 3 metros de altura e diâmetro também. Não é o tamanho, quando Jesus estava dizendo isso aqui, por causa da pouca fé, porque os discípulos não conseguiram curar
alguém que estava endemoniado, um menino endemoniado. E ele falou assim, perguntaram a ele, por que nós não conseguimos? Jesus respondeu, por causa da pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá. Primeiro, coisa, passa daqui para acolá. Isso aqui é símbolo de quê? De quê? De fé. Eu tenho que ter fé. Porque não adianta você passar por um problema, dificuldade. Imagina que esse aqui é um monte. Preste atenção em mim. Isso aqui é um monte. É o que Jesus está falando que vai sair. O monte é um problema que você tem grande, enorme. E você passa por ele hoje, você o rodeia. Você o rodeia de novo. Você o rodeia de novo, vai passando os dias, uma semana, um mês, e você continua a conviver com aquele mesmo problema. Você acostuma com o problema. Você até acha que já não te atrapalha tanto, mais o problema. Mas Jesus está dizendo assim, se tiver fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte. Primeira coisa, para me dizer a esse monte, passa daqui, eu tenho que ter fé. Porque senão eu vou falar o quê? Ah não, isso aqui é tudo igual. Todo mundo passa por dificuldade, passa por luta. Na hora, todo mundo é enfermo, tem enfermidade. Se fosse assim, não existia médico. Ora, todo mundo tem luta financeira, porque senão não tinha banco, não tinha algumas coisas para emprestar, não tinha amigo, não tinha agiota. Tudo tem dificuldade. É assim mesmo. Aí você continua contornando. Mas Jesus está dizendo, olha, nós precisamos ter fé, coragem e autoridade. Primeira coisa, fé. Passa daqui para colar. E tem que ter a coragem de dizer que há de passar. Há de passar. Você pensar, você crer, você orar, e isso vai passar na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, preste atenção numa coisa. O resultado da fé não é uma coisa que está sob nosso domínio. O resultado da fé não é. Tanto é que Elias orou para que descesse fogo do céu. Quantas vezes Elias orou? Para descer fogo do céu, quantas vezes que ele orou? Uma vez. Mas para voltar a ter chuva na terra, quantas vezes que ele orou? Quantas? 7 vezes. Ou seja, nós temos que ter fé, mas o momento é de Deus. Deus é soberano na nossa vida. Há momentos que nós vamos orar uma vez só, e o milagre vai acontecer. Mas há momentos também que nós vamos ter que perseverar muito mais, para que o milagre venha acontecer. O Elias não era um homem comum, e num momento ele orou uma oraçãozinha pequena, e aconteceu o milagre. Na outra ele teve que orar 7 vezes, para que o milagre pudesse estar acontecendo. Jesus chamou pessoas assim, pessoas de nome, pessoas grandes, de homens de pouca fé. Os discípulos que estavam perto dele, ele chamou assim, vocês não têm pouca fé. E chamou pessoas desconhecidas. Ele disse assim, olha, eu nunca vi fé desse tamanho. Aqui em Israel eu nunca vi fé desse tamanho, de gente descrente, de pessoas que não conheciam a Deus como eles conheciam. Então, ou seja, Deus tem sempre alguma coisa a realizar, se nós no nosso coração colocarmos que Ele faz, mas através da nossa boca nós profetizarmos que vai acontecer, e assim será feito. Um profeta, diga comigo, um profeta austero e solitário. As características de Elias. Elias tinha um caráter reto e uma personalidade, o quê? Marcante. Elias era um pastor. Ele era austero, aquela pessoa que tinha uma palavra firme. Mas ele também era uma pessoa solitária. Por quê? Às vezes o pastor, vamos voltar para os pastores, para os obreiros, pessoa. Às vezes nós somos muito sozinhos. Às vezes nós, pastores, nós somos muito sozinhos, mas nós não somos solitários, mas nós somos sozinhos.
Por quê? Porque o pastor ele tem que ter a palavra de Deus, ele tem que ter a autoridade. As pessoas têm que ver isso na vida dele. Imagina um pastor abrindo a sua vida num grupo familiar, abrindo as suas lutas, as suas dificuldades, abrindo as suas deficiências, as suas áreas fracas, lá no grupo familiar. Imagina uma semana depois, a igreja inteira está sabendo daquilo que era para ficar lá no meio. Então, às vezes, os pastores, os obreiros, as pessoas que Deus levanta, elas são pessoas muito sozinhas, às vezes menos amigos, poucos amigos. Por quê? Porque às vezes Deus tem nos chamado, o chamado para o pastor também não é muito simples. É um chamado, o pastor que é sério, o pastor que é o homem que é sério, o homem de Deus, a mulher de Deus que é sério, que é séria. Ele leva muito a fé no Senhor Jesus, na palavra de Deus, ele leva muito isso adiante. Ele não consegue às vezes se envolver. Eu não posso ser, muitos pais, irmãos. O pastor, além de tudo, ele tem que ser pastor. Preste atenção. Eu não posso me envolver tanto com você, às vezes. Eu estou falando de mim, o pastor Salmos, outros pastores do mundo inteiro. Eu não posso me envolver tanto com você, porque antes de ser o seu amigo, antes de ser o seu companheiro, o seu amigo, Deus não me levantou simplesmente para ser o seu amigo, o seu companheiro. Antes de ser o seu companheiro e o seu amigo, eu sou o seu pastor. E como pastor, eu tenho que ter autoridade sobre a sua vida. É igual lá na sua casa, na sua família. Você não pode querer ser o bonzinho, a bonzinha, dentro da sua casa, com seus filhos, pré-adolescente, adolescente. Eu quero ser amiguinho dos meus filhos. Eu faço tudo para ter a amizade dos meus filhos. Eu faço qualquer coisa para que o meu filho seja meu amiguinho, minha amiguinha. Deus vai te cobrar isso. Antes de você ser amiguinha da sua filha, do seu filho, você é autoridade na vida, você é pai, você é mãe, você tem que educar o seu filho e a sua filha. Diga glória a Deus. Deus não te chamou para ser amiguinho de filho seu. Deus te chamou para ser autoridade sobre a vida dos seus filhos. Você vai ter sim a amizade dos seus filhos, mas antes da amizade dos seus filhos, você é pai e você é mãe, você é que dá caminho, você é que dá direção para a vida deles, não é eles, não é, não, eu vou deixar porque senão vai emburrar, não, eu vou deixar porque senão vai ficar com raiva, não, eu vou deixar porque senão vai ficar uma semana sem conversar comigo. Não abra mão daquilo que Deus colocou como responsabilidade na sua vida. Em nome de Jesus. Recusou admitir tanto os falsos profetas como os falsos mestres. Deus envia alimentos. Será que quando fazemos a obra de Deus podemos passar por dificuldade, irmãos? Irmãos, será que quando nós fazemos a obra de Deus podemos passar por dificuldades? Sim ou não? Porque tem pessoas que acham que ele está fazendo a obra de Deus, então Deus tem a responsabilidade de isolar ele do mundo das dificuldades. Eu não vou passar por luta, eu estou fazendo a obra de Deus. Deus age na nossa vida, às vezes é na falta de alguma coisa. É quando está faltando tranquilidade, é quando está faltando paz, é quando está faltando dinheiro, é quando está faltando alguma coisa, porque aí eu vou olhar para mim e vou ver que eu não sou realmente nada, eu vou olhar para mim e vou ver a minha pequenez, aí Deus vai agir na minha vida, porque aí eu vou deixar de olhar simplesmente para mim, e eu vou começar a olhar para Deus, eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, e Ele vai realizar a obra que Ele tem para fazer através de mim, às vezes na falta de alguma coisa. Então não se escandalize, não se escandalize, se você é homem, mulher de Deus, está fazendo a obra, pastor, eu estou dirigindo um grupo familiar, pastor, que maravilha, agora sim, minha vida vai melhorar.
Agora as coisas vão dar certo, vou receber dos credores, ninguém vai me passar para trás, ninguém vai fazer isso, não vou ter doença, não vou ter enfermidade, não vou ter nada. Irmão, não se engane, não. Às vezes Deus vai te deixar passar pela prova, mas lá no meio da prova Ele vai te salvar, vai te dar as mãos, vai te tender a mão. E você vai estar muito mais feliz do que você estava antes. Amém? Elias alimentado pela provisão de Deus. Aqui fala que primeiramente Elias foi alimentado pelo quê? Estava passando por luta. Elias foi lá e estendeu a mão na cara de Acabe e falou: rapaz, daqui para frente é sobre a minha palavra. E teve que fugir, é claro, teve que correr. Virou as costas e saiu correndo. Aí Deus falou: rapaz, fica tranquilo, eu vou te sustentar, eu vou te sustentar. E às vezes nós imaginamos: gente, agora eu sou crente. Gente, agora eu sou crente, estou fazendo a obra de Deus e Deus falou que vai me sustentar. Que maravilha, xalabadaia. Deus vai me sustentar, vai te sustentar. Não vai te faltar nada. Deus não vai te deixar faltar nada, mas vai ter um caminho a ser percorrido até você chegar no lugar ideal que você tem sonhado. Primeira coisa que aconteceu depois da palavra: perseguição. Elias, agora Deus falou: não se preocupe, eu vou te sustentar. Aí você imagina: bom, se Deus vai me sustentar, evidentemente Ele vai me levar lá. Qual que é o melhor restaurante daqui? Qual que é o melhor restaurante daqui? Vamos pôr no Piquiras, né? Deus então todos os dias vai me alimentar através do Piquiras. Ele vai me levar lá, vai pagar a conta, vai arrumar. E às vezes não é nada disso. Elias foi lá, foi sustentado pelo quê? Pelo corvo. Irmão, olha para mim. As crianças deveriam ficar mais tempo lá embaixo. Eu vou conversar com a irmã Marina para ver se as crianças ficam mais um pouco lá embaixo. Depois que as crianças entram aqui, vocês começam a perder a concentração. E aí o ensinador tem que parar. Eu não consigo falar com barulho, infelizmente, eu não consigo. Eu me perco todinho, os pensamentos, a mente, tudo embaralham, que fica uma coisa esquisita. Me dê mais alguns minutinhos só, e vê se vocês conseguem segurar as crianças aí. Só mais alguns instantes, eu vou estar encerrando. Amém, irmãos? Amém? Corvo, ele foi sustentado por um corvo. Corvo é um animal que come carniça. É um carniceiro. Da família dos urubu, dos abutre. Come carniça. Deus falou: vou te sustentar. Mas que maneira, Deus? Estou longe. Deus mandava todo dia, de manhã e de noite, um corvo. Imagina um corvo. Você chegar, você está lá no meio do deserto, com fome, barriga vazia, e você olha para o céu e vem aquele bicho esquisito. Você tem nojo até de olhar para ele, e vem lá com um pedaço de pão no bico e uns pedaços de carne nas garrinhas, e chega lá perto de você, Senhor, que está passando por cima de você, solta aquele negócio lá, e você come cedo, não morre. Aí come de noite e não morre. E vai fazendo isso tempo. Assim é o sustento, às vezes, de Deus na nossa vida. Às vezes nós que temos um sonho e planejamos alguma coisa, Deus começa a nos sustentar com coisas simples, mas Ele nunca deixa faltar nada sobre a nossa vida. Se você tem promessa de Deus, que você vai ser próspero, vai ser abençoado, vai ser feliz, a sua casa vai ser isso, não se conforme, mas deixa Deus cuidar de você da maneira que Ele não está cuidando hoje. Segunda coisa, ele foi sustentado por uma viúva pobre. Aqui a coisa já melhorou um pouco. Uma viúva pobre sustentando Elias. Imagina, um cara marmanjão, morando dentro de uma casa da mulher, que é viúvo. O povo olha para ele: quem que é esse? Não, esse aqui é um profeta que está aqui.
Estamos orando aqui de favor. Mas vai trabalhar, rapaz. Sustentado por uma viúva. E terceira coisa. Sustentado por quem? Sustentado por quem? Pelo anjo do Senhor. Primeiro, sustentado por um corvo, sustentado por uma viúva e sustentado pelos anjos do Senhor. Deus não queima etapas na nossa vida, não se esqueça disso. Eu não sei se você hoje está sendo sustentado por corvo, eu não sei se o negocinho seu está mirrado, está lá embaixo, que você está no óleo, eu não sei se você está sendo sustentado por viúva, ou eu não sei se você já está sendo sustentado pelos anjos de Deus. Porque quando nós chegamos à etapa de ser sustentado pelo próprio Deus, Elias comeu uma comida que foi dada pelos anjos aqui. A Bíblia diz que ele andou 40 dias e 40 noites com aquela comida recebida pelo anjo. Quando nós somos sustentados pelo Senhor Jesus, quando a promessa dele se cumpre na minha vida e na sua vida, nós vamos viver a nossa vida inteira debaixo desta promessa e vamos viver por ela com alegria no nosso coração. Mas precisamos de uma coisa. Nosso alfabeto A, B, C, D. Esse é o nosso alfabeto? Sim ou não? Esse é o nosso. A, E, I, O, daí para frente. Agora o alfabeto de Deus. O, B, D, C. Esse é o alfabeto de Deus. Se nós estivermos debaixo da obediência do Senhor, não estribarmos no nosso próprio pensamento, está ruim demais. Eu não quero mais saber de esperar em Deus, eu vou agora agir com as minhas próprias forças. Se você fizer desta maneira, Deus não agirá na sua vida. Você vai continuar agindo da sua própria maneira, sua própria vontade. Mas se nós obedecermos, descer, obedecer a Deus. Esse é o alfabeto que Ele ama nós aprendermos, começarmos a aprender esse alfabeto. Os grandes desafios na vida de Elias. Primeiro, eu passei isso aqui primeiro do que o 4.1. O desafio do Monte Carmelo. Isso aqui eu pus aqui umas para você visualizar. Tem coisas que nós ouvimos, escrevemos, a gente grava e vê, você grava mais ainda, você grava melhor ainda. Imagina aqui o fogo de Deus descendo, o centro de toda esta história bíblica. Aqui é o fogo de Deus consumindo o holocausto. Engraçado, irmãos, preste atenção, que Elias, quando chegou lá para os profetas de Baal, para fazer aquele desafio que ele chamou, convocou todos os profetas para o Monte Carmelo. Aqui o Monte Carmelo. Esse aqui é o Monte Carmelo. Esse aqui é um lado do Monte Carmelo. O lado sul dele. Esse aqui é um outro lado do monte. Essa visão aqui é outra visão do Monte Carmelo. E essa aqui é a outra visão, mais uma visão do Monte Carmelo. As pessoas acreditam. Inclusive Flávio Joséfo, um dos historiadores muito próximos da nossa era cristã, ele acredita que foi aqui, nesse lado do monte, que aconteceu a grande batalha do Elias com os profetas. Por quê? Porque esse lado é o lado que tem, aqui em cima, não dá para você ver, nesse localzinho aqui hoje tem um convento. Aqui hoje tem um convento com uma mini aldeiazinha aqui em cima. Mas nesse local aqui, ele diz que provavelmente aqui aconteceu, aonde que ficaram aqui, porque eram 450, mais 400, 850. Mas o povo de Israel todo convocado pela convocação para ver o que ia acontecer, aqui então, essas pessoas espalhavam então nesse local aqui. Então ele acha que no Monte Carmelo, esse local foi onde aconteceu então essa batalha entre o homem de Deus e os profetas de Baal. E aqui, nesse lugar,
Esse lugar aqui é um riacho chamado Quizon. Se você for ler na sua Bíblia, você vai ver que esse riacho aqui aconteceu depois dessa batalha aqui, quando Elias, preste atenção, Elias, quando chega para os profetas, ele não ora. Elias queria a solução dos problemas dele, mas nesse momento ele não orou. Ele não orou. Ele fez o quê? Ele pegou, quando foi a vez dele, ele pegou aqui, ó, as pedras, 12 pedras que ele ajuntou aqui no altar. Esse aqui é o altar construído, vamos imaginar que era o altar construído por Elias. Ele colocou debaixo dele 12 pedras. As 12 pedras simbolizavam toda a nação de Israel, todas as 12 tribos, inclusive as 10 do norte e as 2 do sul. O que isso significa? Elias sabia que o fogo de Deus desceria aonde? Altar. Mas não existia mais altar. O altar estava destruído. O que a gente entende com isso? Que Deus faz milagres, que Deus usa pessoas, que Deus faz e ao nosso favor e ao nosso bem, enquanto existir um altar na nossa vida, para que o fogo dele venha sobre queimar o sacrifício. Ou seja, para o sacrifício ser queimado, oferecido a Deus, tem que existir o altar. A minha vida e a sua vida, nós somos altar de Deus. Se tiver brecha, se estiver quebrado, se estiver rachado, se não existir altar na presença de Deus, o fogo de Deus não vai descer. A primeira coisa que Elias fez foi fazer o quê? Restaurar o altar. Depois que ele restaura o altar, aí que coloca as pedras, aí ele coloca o sacrifício, aí a Bíblia diz então que o fogo desce do céu e queima aquele altar. Desafio de Jezabel. Os grandes desafios na vida de Elias. Primeiro, o desafio de Jezabel é o símbolo de domínio, adultério físico e espiritual. Eu só queria lembrar uma coisa aqui, vocês. Jezabel representa um dos demônios principados que mais tem atacado. Jezabel atacou a vida de Elias. Jezabel, preste atenção. Elias não tinha tido medo de nada. Elias tinha chegado com muita coragem diante do rei. Poderia ter sido morto. Elias estendeu o dedo na cara de Acabe e falou aquelas palavras a ele. Elias, com muita coragem e intrepidez, desceu fogo do céu. Elias, com muita coragem, naquele riachozinho que eu apresentei a vocês, Elias foi lá, juntamente com a nação inteira, agora, e matou todos os profetas do inimigo, do demônio, que estavam ali, que estava fazendo contra a obra de Deus. Mas Elias, num dia que contaram a Jezabel a história, Jezabel falou assim: manda um recado para Elias, da mesma maneira que ele fez com os meus profetas, amanhã eu vou fazer com ele. O que aconteceu? Elias não tinha tido medo. Elias agora sai em disparada, com medo desta mulher chamada Jezabel. Por que essa mulher é símbolo de domínio, adultério físico e espirituais. E esse mesmo domínio, esse mesmo principado, esse mesmo demônio, às vezes tem tentado entrar nas nossas casas, nos nossos lares. Jezabel não é uma mulher, não é contra as mulheres. Jezabel é contra as famílias. Jezabel, você sabe quando que é? É quando você que é marido não assume a responsabilidade dentro da sua casa, dentro do seu lar. Você se deixa levar por esse espírito maligno, aonde a sua mulher é que dá as ordens dentro da sua casa. E você lá dentro do seu lar não se posiciona, não é se posicionar com ignorância, não. É se posicionar como um homem de Deus. Se levantar como um atalaia dentro da sua casa, dentro da sua família.
não é deixar a sua mulher assumir a responsabilidade da sua casa e do seu lar, a responsabilidade espiritual, a responsabilidade dos dias dos seus filhos, a condução deles. Esse demônio às vezes tem tentado fazer com que as famílias venham a cada vez mais serem envergonhadas, porque mulheres têm se levantado com autoridade que não lhes é devida dentro dos seus lares. E às vezes tem colocado os homens que deveriam estar se levantando lá embaixo, e os homens estão aceitando, às vezes, essa condição sobre as suas casas e suas famílias. Ah, pastor, mas isso é a vida moderna. Pastor, você não está vendo que as mulheres estão assumindo agora o governo, estão assumindo coisas, estão assumindo, irmãos, que elas assumam, mas os princípios espirituais não mudam. As mulheres têm os seus direitos, e eu sou fã dos direitos que as mulheres têm, dou maior força, apoio à minha esposa, naquilo que ela tem conquistado de Deus, mas uma coisa, Deus não abre mão dentro da nossa casa. Eu sou autoridade dentro da minha casa, levantado por Deus. Você, homem, é autoridade levantado por Deus dentro da sua casa. Se você não assumir o seu lugar, esse principado vai assumir, e pode usar até a sua esposa, a sua mulher dentro da sua casa. Vamos ficar de pé nesta noite, nesta manhã. Só a título de informação, para você ter uma ideia. Olhe para cá para o mapa. O Monte Carmelo é aonde foi o desafio lá de Elias. Ele ficava aqui, ó, nesse biquinho aqui. Nesse biquinho. Quando Elias foi ameaçado por Jezabel, lá nesse lugar, o que Elias fez? Abandonou tudo, abandonou o amigo, abandonou as pessoas, fugiu. Fugiu para onde? Não foi sob a direção de Deus. Fugiu para onde? Aqui. Olha aqui. Olha onde que Elias veio parar. Monte Horebe, ou Monte Sinai. O local onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Então Elias saiu daqui e andou 40 dias e 40 noites até aqui. Mais ou menos 550 a 600 quilômetros a pé, andando, correndo, fugindo, 40 dias e 40 noites, até que ele chegou aqui, até que ele chega aqui. Aí Deus questiona ele, e diz, ele entra numa caverna, pede a morte, fala, eu não sou melhor que ninguém, não tem ninguém mesmo, é só eu que sobrei, pode me matar, que acaba tudo mesmo. Deus fala para ele, Elias, o que você faz aqui, Elias? Elias, o que você está fazendo aqui? Ele começa a resmungar, não, é porque eu sou bom, eu sou um cara zeloso, e estão querendo me matar. Aí Deus falou para ele, Elias, sai para fora, a caverna não é o seu lugar. Eu vou te restaurar, vou restaurar a sua vida, o seu ministério, o seu dia. A Bíblia diz que Elias então sai para fora, começa a passar um vento, começa a passar um terremoto, passa um fogo, e ele tudo olhando aquele negócio, e aí começa uma brisa suave, e ele entende então que é a voz de Deus naquela brisa suave, e Deus chama Elias e diz assim para ele, Elias, você está aqui, mas eu sou um Deus restaurador. Elias, eu quero que nos lugares aonde você passou e que você veio correndo para cá, fugindo daqui até aqui, eu quero que você volte pelo mesmo caminho, faz o caminho inverso agora, mas só que agora você vai ser um homem restaurado por mim. Você nesse caminho de volta, você vai ungir a Azael como rei da Síria. Por que rei da Síria? Rei da Síria é um dos inimigos de Deus. Ou seja, Deus iria tirar, olha, através de Elias, ungindo a Azael, ia tirar a perseguição nacional de sobre a vida do povo. E disse mais a ele, Elias, unge também a Jeú como rei de Israel. Ou seja,
Agora Deus estaria tirando a perseguição sobre os filhos de Deus internas, a perseguição interna. Ele diz mais para Elias também: Elias, unge também agora a Eliseu, para que ele possa ser, a partir de agora, um profeta no seu lugar. Irmãos, quando nós fazemos a obra de Deus e fazemos a coisa certa, por mais que a gente esteja, às vezes, nos lugares errados, ainda assim Deus vai lá, nos pega, nos toma pelas mãos e nos faz ainda caminhar de volta nos lugares aonde nós fomos derrotados às vezes. Deus nos faz ter grandes vitórias em lugares antes que nós fomos derrotados. No seu trabalho você foi humilhado, às vezes Deus vai falar assim para você: volta lá, porque é lá que eu vou te exaltar, no mesmo lugar. Volta para as pessoas, você às vezes fez alguma coisa errada na sua família, dentro da sua casa, está sendo apontado o dedo contra a sua vida, porque às vezes você pisou na bola, mas Deus te restaura e diga: volte lá, porque eu vou te usar e vou te honrar lá naquele lugar onde você está. E Deus nos unge como profetas também, e o profeta que Deus ungiu através de Elias, Eliseu, ele fez duplos milagres, dobrados. O que isso significa? Significa que se você tem sido bênção hoje, quem sabe os seus filhos vão ser bênção dobradas. Você hoje tem sido abençoado, a sua geração vai ser muito mais abençoada ainda, porque Deus está te tomando talvez nesta manhã para fazer a diferença nessa geração, e Ele quer te ungir. Feche os seus olhos nesta manhã. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nesta manhã. Põe a sua mão assim no seu coração. Eu sei que às vezes o ensino, às vezes termina, às vezes uma pregação, mas eu quero que você saia daqui com uma mensagem no seu coração. Uma mensagem que, às vezes nós podemos fazer coisas erradas, ter medo de grandes coisas, ter medo de coisas que nos assombram, coisas que têm parado a nossa vida, o nosso ministério, a sua casa, a sua família. Mas nesta manhã eu quero ministrar uma palavra de Deus sobre a sua vida, dizendo que assim como Deus fez com a vida de Elias, restaurou aquele homem, e ele foi bênção para uma nação, para um povo, para a sua própria vida, eu quero que Deus faça isso nesta manhã aqui sobre a sua vida. Deus, no nome de Jesus, eu quero orar, meu Deus, por cada pessoa, meu Deus, por cada irmão, por cada irmã que está aqui, meu Deus, nesse instante, meu Deus, recebendo do Senhor, meu Deus, o toque, o alimento espiritual, meu Deus, a Tua palavra, ó Deus, a Tua palavra que é rema sobre as nossas vidas, a Tua palavra que nos envolve, a Tua palavra que nos dá força para nós caminharmos mais, assim como o Teu profeta caminhou, meu Deus, depois que foi alimentado pelos anjos do Senhor. Os anjos simbolizam a presença do Senhor na nossa vida, ó Pai, e nós queremos sim sermos alimentados pelo Senhor em todas as áreas da nossa vida, ó Pai, para que nós possamos caminhar mais, possamos ir mais longe, possamos estar desimpedidos e que possamos ter alegria no meio desta caminhada, ó Pai. Abençoa, meu Deus, os Teus servos. Deus, tira eles do fundo do poço, aqueles que estiverem sem coragem para a caminhada, Deus, aqueles que estão para lugares que o Senhor não os chamou, nem os enviou, restaura novamente pelo caminho que o Senhor deseja, ó Pai, mas usa cada um conforme for a Tua vontade, assim como o Senhor levantou aquele homem, profeta Elias, para restaurar aquela nação que estava fora dos Teus propósitos, ó Deus. Continua a levantar homens e mulheres para nos mostrar, ó Deus, o caminho pelo qual nós devemos trilhar, o caminho que agrade ao Senhor, ó Pai. Não nos deixe conformar, ó Deus, com coisas mesquinhas, ó Deus, mas que possamos sim fazer a diferença na vida das pessoas que nos rodeiam e na nossa própria vida, ó Pai. Nós te oramos nesta manhã, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30,
Venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.